Olá, alunos desse 7º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e hoje nós iremos acompanhar um novo conteúdo nessa nossa unidade de número 3. Acompanha comigo. Aula de número 43, o objeto de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. O detalhamento, fração e número decimal e sua posição na reta numérica, ok? Então hoje nós iremos falar sobre os números decimais. Vamos ver como a gente consegue trabalhar com esse conjunto numérico, tá? Então vamos a ele. Muito bem, números decimais são os famosos números quebrados que a gente chama, né? Então, quando você divide ali, por exemplo, 3 por 2, 3 dividido por 2, o resultado é 1,5. Então, veja que o resultado nem é 2 e nem é 1, é 1,5. Tá? Então, por isso que nós dizemos que é número quebrado, né? Popularmente chamado de número quebrado. Mas, na verdade, apesar de ser o número 1,5, né, que está ali entre o 1 e o 2, ainda assim, nós dizemos que esse número é um número exato, sabia? Isso porque a divisão, ela também é exata. Apesar da gente ter uma parte decimal, tá? Mas é considerado um número exato, porque quando a gente divide, não sobra resto. 3 dividido por 2 é exatamente 1,5, tá? Diferente de outras divisões, que quando a gente divide, né? Nós temos ali a parte decimal. E essa parte decimal, muitas vezes, pode ser uma dízima periódica, como pode não ser também. O fato é que essa parte decimal, ela continua até o infinito. Diferente do exemplo que eu dei para vocês agora aqui, de 1,5, tá? Enfim, então esse é um conjunto numérico em que nós teremos uma parte inteira e uma parte decimal, tá? Que é aquela parte depois da vírgula, ok? São números muito utilizados nas operações financeiras, sobretudo, no comércio, né, nas compras que nós fazemos. Então é importante a gente saber como que trabalha com esses números também, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira cartela. Muito bem, então vamos começar com a definição. Em seguida a gente vê alguns exemplos. O que são números decimais, tá? Números decimais. Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula, ok? Então a presença da vírgula é o que define, né, se o número é decimal ou não. Então eu falei para vocês aqui, né, de 3 sobre 2. 3 sobre 2 é uma fração, nós já trabalhamos fração, e nós sabemos que essa fração, quando nós fazemos a divisão dela, ou seja, 3 dividido por 2, o resultado aqui vai ser 1,5, né? Qualquer fração que a gente divida, tá? Nós poderemos obter um número decimal. Por que eu digo poderemos? Porque existem frações em que nem sempre o resultado será um número decimal. Por exemplo, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então veja que 2 ele é um número que não tem vírgula, tá? Mas não é sempre que isso acontece, tá? O mais comum é a gente dividir uma fração, né? Principalmente se for uma fração irredutível, e o resultado restar um número decimal, tá? Então, como ele está falando, a principal característica é a existência da vírgula, ok? Vamos seguindo. Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal. Ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. A gente vai já ver daqui a pouco alguns exemplos. Os números decimais aparecem com frequência no nosso cotidiano, como
ao realizar compras em um supermercado ou abastecer o carro. Assim, é importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, tá, de um número decimal. Veja, a presença aqui da vírgula, ok? Então, observa que antes da vírgula, nós temos uma parte que nós chamamos de parte inteira, que é esse carinha aqui, ok? Então, tudo que estiver antes da vírgula, nós dizemos que é a parte inteira do número, tudo bem? E o que estiver à direita da vírgula, depois da vírgula, nós chamamos de parte decimal, tá? Apesar desse nome decimal, mas na verdade, dependendo do valor, nós teremos uma parte centesimal ou uma parte milesimal, que é o que acontece aqui nesse exemplo. Veja, o 4, nós dizemos que ele é o décimo, tá? O 5, ele é o centésimo. E o 6, o milésimo. Isso porque nós temos aqui, ó, como se a gente pode entender dessa forma: 10, 100 e 1000, tá? Nós já sabemos, por exemplo, quando eu tenho 25 dividido para 10, por exemplo, 25 dividido para 10 é o número considerado com parte decimal. Por quê? Porque esse denominador aqui, 10, tá? Ele indica a divisão por 10, ou seja, 25 dividido pela décima parte dele. Então, nesse caso, quando a gente realiza a divisão, a gente obtém 2,5. Ok? Eu posso dividir esse mesmo 25 por 100. Dividindo 25 por 100, veja que eu já tenho um número centesimal. Isso porque o denominador, né, é 100. Então, o 25 está sendo dividido por 100. O resultado dessa divisão será 0,25. Então, percebam que toda vez que eu tiver no denominador de uma fração o número 100, 10 ou até 1000, essa divisão ela pode ser facilmente realizada com você deslocando a vírgula. Por isso que lá no início, na definição, ele chamou de posição, né? Então você desloca a vírgula da posição que ela está para a esquerda. Então, se eu quero dividir 25 por 10, eu vou deslocar essa vírgula que está aqui no 5, né? Eu vou deslocá-la uma casinha decimal para a esquerda. Por que uma? Porque a divisão é só por 10. No caso aqui de 25 dividido para 100, eu desloquei a vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Ó, eu tenho 2 zeros aqui, então eu desloquei 2 casas. A vírgula estava depois do 5, né? E aí eu desloquei 2 casinhas decimais para a esquerda. Olha onde ela foi parar, 0,25, tá bom? Então, esse é um método prático de fazer a divisão. Toda vez que você tiver denominador 10, 100, 1000, 10.000, não importa. Você apenas desloca a vírgula para a esquerda, sem precisar estar fazendo aquela estrutura de divisão que a gente já conhece. Bacana? Vamos seguindo então. Bom, então como eu falava para vocês, né? Aqui nós temos, depois da vírgula, a parte decimal, né? Que a gente chama de parte decimal, mas na verdade cada casa decimal ela pode ser subdividida, né, de acordo com os décimos, os centésimos e os milésimos, tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser chamar aqui o 6, se eu quiser fazer a leitura desse 6 aqui, veja, esse 6 aqui, ó, é a parte milesimal desse número com vírgula aí, tá? É a parte milesimal. Então aqui eu tenho 6 milésimos, tá? 6 milésimos. E o 5? O 5 são 5 centésimos. E o 4, 4 décimos, tá?
Então, sempre contando da vírgula para a direita, décimo, centésimo, milésimo, ok? Vamos seguindo. Faça análise de cada algarismo do número 7,143 e escreva-o por extenso. Escrever por extenso, tá? A gente escreveu o número da forma como ele é lido, tá? Então veja, eu tenho 7,143. Quando eu decomponho esse número, veja, 7,43 é a mesma coisa que eu pegar o 7 e somar com 0,1, depois com 0,04 e depois 0,03. Perceberam? Esse 3 aqui, do 143, na verdade, ele é a parte milesimal dessa estrutura aí. Tá? Então, se eu quiser escrevê-lo separadamente, eu tenho que escrever dessa forma, 0,003. Se eu quiser escrever somente o 4, né, separado aqui da estrutura que ele está fazendo parte, então se eu quiser escrevê-lo, eu devo escrever 0,04. A mesma coisa ali para o 1. Tá? Então veja, 7, parte inteira. 0,1 são os décimos, né? 0,04 centésimos, 0,03 milésimos. Vamos aqui seguindo. Então, como é que a gente faz a leitura desse número? Então, vai ficar 7 inteiros, 143 milésimos. 7 inteiros, né? 143 milésimos. Tá? É dessa forma que a gente vai fazer a leitura desse número em especial aqui. Vamos supor que eu tivesse um outro número aqui, sei lá, 8,47. Como que eu faria a leitura desse número? Tá? Então esse número aqui, ó, seria lido da seguinte forma: 8 inteiros, 47 centésimos. Tudo bem? Isso porque nesse caso, eu tenho apenas a parte decimal e a parte centesimal, tá? Olha esse outro exemplo aqui, 9,549. Como é que a gente faz a leitura desse número? Vamos lá, 9 inteiros, 549 milésimos. E assim por diante. Olha o primeiro exemplo que eu dei para vocês, né? 1,5. Então, 1 inteiro e 5 décimos, tá bom? Sempre dessa forma nós iremos fazer a leitura. Vamos seguindo. Para escrever o número decimal na sua forma fracionária, devemos conservar número sem a vírgula no numerador da fração e colocar a potência de base 10, tá, no denominador. Ou seja, devemos colocar os números, né, no caso o 10, o 100 e o 1000 e assim por diante, de acordo com a quantidade de casas decimais que andamos para tornar o número decimal um número inteiro. Então foi o que nós já conversamos, né? Veja esse exemplo aqui. Eu sei que 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. É ou não é? 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Mas se eu quiser escrever esse 0,5 de outra forma, eu posso escrever assim também, ó. 5 sobre 10. Não é verdade? 5 sobre 10. Ora, se eu simplificar essa fração por 5, por exemplo, 5 dividido por 5 é igual a 1, e 10 dividido por 5 é igual a 2. 1 sobre 2. Já estudamos frações equivalentes em outras aulas, não foi? Então eu posso dizer que 5 sobre 10 é equivalente a 1 sobre 2. Os numerais são diferentes, veja que eu tenho 5 aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 2, beleza.
Mas apesar dos numerais serem diferentes, mas o valor em si são iguais. Se você dividir 1 por 2, você vai obter exatamente 0,5. Se você dividir 5 por 10, você vai obter 0,5 também, tá? Bom, então observa que para eu chegar em 0,5, eu vou dividir por 10, tá? Ou seja, eu tenho uma fração aí decimal. Olha esse outro exemplo. 0,43. Olha o que diz a definição. Vamos transformar o número 0,43 em sua forma fracionária. Observe que o número sem a vírgula é escrito da seguinte maneira. 0,43, tá? Mas nós já sabemos que o zero, antes de qualquer número, ele não tem valor, tá? O zero ele só terá algum valor antes de um número quando ele vier acompanhado da vírgula, o que não é o caso, tá? Então, 0,43 é a mesma coisa que 43, tudo bem? Aliás, nem precisa você escrever 0,43, você escreve apenas 43. E assim qualquer outro número. Veja também que, para ignorarmos a vírgula, foi necessário andar 2 casas decimais, logo devemos dividir 43 por 100, tá? Então, o que era o número decimal, agora eu tenho ele na sua forma fracionária. Moral da história, eu consigo transformar o número decimal numa fração e vice-versa. Isso porque o número decimal, ele nada mais é que o resultado de uma fração. Lembra do primeiro exemplo que eu dei para vocês? 1,5, né? De onde foi que veio 1,5? Ora, foi resultado de uma divisão de 3 por 2. 3 dividido por 2, 1,5. A mesma coisa aqui. 43 dividido para 100, 0,43. Mas o contrário também é verdade. Você consegue transformar número decimal em fração. E isso é importante porque quando a gente estiver fazendo os exercícios, às vezes é necessário essa transformação. Dependendo da questão, é melhor a gente trabalhar com uma fração do que com um número decimal. Por isso que a gente aprende as duas formas. Bacana? Vamos seguindo. Então, 0,43 é a mesma coisa que 43 sobre 100. E se ao invés de 0,43 eu tivesse aqui 0,043? E agora, como ficaria essa fração? Como que ficaria essa fração? Veja, eu vou aproveitar somente a parte inteira aqui do número, que é 43, tá? Parte inteira que eu me refiro, o número em si, não a posição, porque nós já vimos que depois da vírgula a gente chama de parte decimal, né? Somente o número em si. E agora eu vou dividir por 1000, tá? Por que 1000? Porque depois da vírgula eu tenho 3 casinhas decimais. Tudo bem? Ó, décimo, centésimo, milésimo. Por isso que a divisão é por 1000. Aqui eu tinha décimo, centésimo, divisão por 100. E assim por diante. Professor, e se fosse... Vamos lá para mais um si, né? E se fosse 4,3? Como que eu faria essa conversão de decimal para fração? Tranquilo também. Aproveita todo o número sem a vírgula, tá? E aí agora você vai dividir por 10. Isso porque depois da vírgula você só tem a parte decimal, ou seja, décimo. Você não tem centésimo e nem milésimo. Então, por isso que a divisão é por 10. Tranquilo demais, né, pessoal? Isso aí é um conteúdo que a gente já estudou ao longo da nossa vida escolar, lá no 5º, 6º ano, né? A gente está aqui apenas relembrando. Vamos seguindo. Escreva o número decimal 8,466 em sua forma fracionária. Beleza, então, conforme nós já vimos ali na cartela anterior, como eu tenho, nesse número aqui, eu tenho a parte decimal, a parte centesimal e a parte milesimal. Então, beleza, vamos dividir esse número
por 1000. Eu já sei que a divisão vai ser por 1000, tá? O que você vai fazer aqui? Desconsiderar a vírgula. Esquece a vírgula, tá? E repete somente o número. 8466. Pronto. Aí está a nossa fração. O que dá para a gente fazer mais aqui? A gente consegue simplificar essa fração, por exemplo. Eu consigo simplificar por 2, né? Vou fazendo as divisões sucessivas até chegar numa fração irredutível. Ó, o primeiro passo é eliminar a vírgula. Para isso, é necessário andar 3 casas decimais. Foi o que nós fizemos, né? Eu esqueci que existe uma vírgula, escrevi somente o número, 8466, e em seguida dividi tudo por 1000, tá certo? Professor, como ficaria a simplificação dessa fração aqui, né? Ora, nós já simplificamos várias frações, então você já sabe, o número que eu dividi a parte de cima da fração é o mesmo número que eu vou usar embaixo, no denominador, tá? Aí você começa a divisão por 2. Veja que o 8.466 é o número par, e o 1000 também é um número par. Então, eu consigo fazer essa divisão por outro número par, que é o 2. Então, 8.466 dividido para 2 vai restar 4.233. E 1000 dividido para 2 é igual a 500. Pronto. Aí está o resultado da divisão. Ok? 1000 dividido por 2, 500. O que a gente consegue aqui, a partir daí, é fazer uma divisão normal. Provavelmente nós chegaremos num número decimal, tá? Já que nós transformamos, né, esse valor numa fração, tá? E o número decimal que a gente chegaria, claro, tem que ser esse daqui, tá? Não tem como ser outro. É exatamente esse aqui, tá? 8,466. Certo? Vamos seguindo. Observe os seguintes números decimais. 0,8. Como é que a gente lê 0,8? 8 décimos, ou seja, 8 sobre 10. 8 décimos. Isso porque depois da vírgula, novamente, ó, depois da vírgula eu tenho somente a parte decimal. Eu não tenho nem a parte centesimal e nem a parte milesimal. Por isso que eu vou ler 8 décimos. Olha o que acontece com o 0,65. Observa que no caso desse número aqui, eu já tenho o décimo e o centésimo, né? Então eu posso ler 65 centésimos, ok? 65 centésimos. Nem precisa eu ler a vírgula, 0,65 centésimos. Não, é 65 centésimos apenas. Isso porque eu também posso escrever esse 0,65 na forma de fração, ok? Muito bem, então 65 centésimos. Vamos em frente. Olha esse outro aqui, 5,36. Então eu vou ler 536 centésimos. Veja que quando eu for fazer a leitura, eu já esqueço a vírgula. 536 centésimos, tá? 0,047. 47 milésimos. Bacana? Escrevendo na forma fracionária, fica desse jeito aqui. 536 sobre 100, tá? E 0,47 milésimos, 47 sobre 1000. Vamos aqui fazer alguns exemplos agora. Qual é a alternativa que representa a fração? 35 centésimos, ou melhor, 35 milésimos. Bom, como eu tenho aqui a divisão por 1000, então eu já sei que eu vou ter que andar com a minha vírgula 3 casinhas decimais para a esquerda. Não esquece que a vírgula, ela sempre vai estar depois ali do último algarismo. Tá? Então a vírgula está ali depois do 35. Então pronto, você escreve aqui, ó, pode colocar alguns zerinhos aqui.
0035. Aí você desloca a vírgula agora. Ela está aqui, né? Aí você vai contar 1, 2, 3 casas decimais, tá? Como eu tenho 3 zeros, então eu vou andar 3 casas decimais. Qual é o resultado aqui dessa divisão, né? 0,035. Viram só? 0,035. Portanto, letra C é a resposta correta, tá? Sempre dessa forma, deslocando a vírgula para a esquerda, dependendo da quantidade de zeros que você tiver. Se eu tivesse aqui somente 2 zeros, 35 sobre 100, por exemplo, eu iria andar com a minha vírgula somente 2 casas decimais para a esquerda. Observe as frações e suas respectivas representações decimais. Olha só, no caso aqui da letra A. 35 sobre 1000, ou, melhor, 35 não, né? 3 sobre 1000. Ou 3 milésimos. Então, quando a gente for fazer essa divisão agora, ó, mesma ideia. Eu vou contar 3 casas decimais, tá? Para a esquerda sempre, ó, e vou posicionar a minha vírgula, ou seja, 0,003, tá? 2.367 dividido para 100. Veja, eu tenho apenas 2 casas decimais, a divisão por 100. Então eu vou deslocar a minha vírgula 2 casas decimais para a esquerda. A vírgula, ela está logo após o 7, né? Está logo após o 7. Então, como a divisão é por 100, eu vou deslocar 2 casas. 1, 2. 23,67. Bacana? Vamos seguindo. Olha esse outro aí, ó. Agora eu tenho uma divisão por 10.000. Não tem problema, é a mesma ideia. A vírgula está depois do 9. Como eu tenho 4 zeros aqui no denominador, eu vou andar 4 casas decimais para a esquerda. Então, a vírgula estava ali depois do 9. Eu vou contar 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. A vírgula fica ali, ó. 0,0139, tá? 267 sobre 10, tá? 267 sobre 10. Veja que a letra D, será que a letra D está correta? Será que isso é falso ou verdadeiro? O que você acha? A gente já vê que essa vírgula, ela não é para estar aqui, né? Por quê? Porque a divisão é por 10. Então, se eu sei que a vírgula está depois do 7 e a divisão é por 10, eu vou deslocar essa vírgula apenas uma casa decimal para a esquerda, né? Então, na verdade, a divisão aqui, ó, vai resultar em 26,7, ok? Então, essa divisão aqui, ó, é uma afirmação falsa, tudo bem? Não é 2,67, e sim 26,7, tá bom? Seria 2,67 se eu dividisse por 100, que não é o caso. Usando as igualdades acima, escolha a alternativa correta. Então veja, a primeira igualdade, ela é verdadeira, tá? De fato, 3 dividido para 1000 vai restar 0,003. Então aqui é verdade. Essa outra divisão aqui, de fato, vai restar 23,67, ok? A letra C é verdadeira e somente a letra D é falsa, né? Então nesse caso aqui, ó, 1, 2 e 3. Já que a letra D é falsa, a última é falsa. Portanto, essa daqui é a alternativa correta. Ok? 1, 2 e 3. Bacana, né, pessoal? Olha esse outro exemplo aí. As áreas coloridas nos círculos representam frações de um inteiro. Qual a soma dessas frações? Muito bem. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Nós já tivemos aula sobre frações, né? Quantas partes eu tenho? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho aqui 8 partes
dessas 8 partes, quantas estão ocupadas? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu tenho 5 oitavos, ok? E essa outra aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu também tenho 8 partes, tá? Só que dessas 8, apenas 2 estão ocupadas, tá? Então, fazendo o somatório, tá? O que eu vou ter aqui, ó? Nós já vimos que quando os denominadores são iguais na adição, eu apenas repito o denominador e somo a parte de cima das frações, né? Então vai dar 7 sobre 8, tá? 7 sobre 8 é o resultado da adição dessas duas frações, ok? 7 oitavos, tá bom? Isso, pessoal, se eu quiser levar em consideração a parte que está pintada da fração. Eu poderia fazer diferente também, eu poderia somar as frações das partes que não estão pintadas, aí já seria um outro resultado. Tá bom? Bom, pessoal, essa daí foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!